Hoje com o pastor Joseph Prince. A minha Bíblia diz que quando Deus te abençoa, você é abençoado seja no campo ou na cidade. Alguém diz, olha, eu ouvi esse testemunho. Este homem estava nessa profissão e foi abençoado por Deus. Eu quero essa profissão também. Não é essa profissão, é a bênção. Você entendeu? Ele subiu e levou Balaão a este lugar, ao cume de Pisga. Quero te mostrar agora uma foto de Pisga. Aqui está Pisga. Estávamos no cume de Pisga, no Monte Nebo. E foi o último lugar de Moisés. Moisés viu isso e ali, naquela montanha, Moisés morreu. Se você olhar bem, você vai ver Israel, a terra de Israel, certo? E foi ali que Balaão foi levado por Balaque. E uma pessoa da nossa equipe de vídeo filmou isso. Agora olha isso, estamos vendo do norte, certo? Olhando para o norte, indo até o centro, onde está Israel no oeste, certo? Essa é a imagem de Pisga. E em um lugar, bem aqui, naquela época, os filhos de Israel acampavam bem aqui. Certo? Lá está o Mar Morto. E depois vira para o sul. Agora olha aqui para mim. Deste lugar, ele olhou para baixo e olha o que ele disse. Você quer ver o que ele disse? Ele disse assim: então proferiu a sua parábola. Deus colocou as palavras na boca de Balaão. E ele disse isso: levanta-te, Balaque, falou ao rei, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou mude os seus planos. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Muitos citam estes versos de forma negativa. Por exemplo, quando você peca, eles dizem, se Deus não julgar este pecado, certo? Deus não é homem para que minta. Ele disse, a alma que pecar morrerá. Em vez de falar que Jesus morreu a sua morte, eles usam este verso sempre para julgamento. Se Deus não julgar a América, Deus vai pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Já ouviu isso? Certo? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Eles falam com essa voz, certo? Mas o fato é que o contexto deste verso vem agora. Verso 20. Eis, Balaão disse que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Deus tem te abençoado e ninguém pode revogar isso. Deus não vai abençoar, Deus já a abençoou. Diga para alguém agora, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. E isso, diga, é irreversível. Definitivamente irrevogável. Escute, Deus te abençoou. E Balaão representa Satanás. E Satanás diz, Deus te abençoou, eu não posso revogar. Satanás não pode. E tampouco seus inimigos podem. Os blogueiros que são contra você não podem. Não podem revogar a bênção. E Deus também não. Irrevogavelmente abençoado. Quem te pediu para aceitar a Cristo? Diga, eu sou abençoado e ninguém pode revogar isso. Deixe-me falar algo sobre pessoas falando algo contra você, certo? Vai te ajudar muito saber disso, ok? Eu entendo muito sobre isso. Se alguém fala mal de você, seja inveja, ciúme, ou eles querem assassinar o seu caráter, certo? Não dê a eles nenhuma razão, ok? Mas se isso acontece porque a sua luz está brilhando, seja no seu local de trabalho, ou até mesmo seus parentes, te criticando algo assim, lembre-se disso. É Deus que dá influência a palavras, certo? Ou Deus faz com que as palavras caiam por terra. Sabe quando a Bíblia diz que o profeta Samuel foi levantado por Deus? Deus não permitiu que as suas palavras caíssem por terra. Eu orei isso para mim mesmo anos atrás. Que Deus não deixe as minhas palavras caírem por terra. Não importa o que os outros escrevam, ou o que os outros dizem, certo? Se Deus não ungir, se Deus não colocar favor sobre isso, você pode escrever 1 milhão de palavras, não terão nenhum efeito sobre os leitores. Podem sentir algo no momento, mas não vai ficar. Mas quando Deus unge, até poucas palavras, certo, permanecem.
Você se lembra a vida toda, você se lembra que aquilo te ajudou na hora certa. Amém? Não é uma questão de falar palavras, mas é uma questão de se suas palavras têm peso. Deus dá peso a elas. Não este peso, mas o peso da palavra. Para você. Posso ouvir o amém? Você está entendendo? Ok? E tudo isso aqui é muito lindo, como eu disse. O problema conosco é que nós não descrevemos as bem-aventuranças. É como alguns que têm 5 filhos e os colocam para dormir e falam: te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo e eu te abençoo. Ok, boa noite. E as crianças não entendem, certo? O que quer dizer eu te abençoo? Tinha que ir ao primeiro e dizer: certo, você é uma criança muito feliz. Você faz os pais orgulhosos. Certo, você tem a alegria do Senhor. E você vai alegrar muitas pessoas. Porque você tem a alegria do Senhor. Você não usou a palavra abençoado, mas você abençoa a criança. Está me ouvindo, igreja? Amém? Porque quando olhamos a palavra abençoado no Novo Testamento, quer dizer isso. Você sabe a palavra no grego para abençoado? Eulogia. Eulogia. Diga eulogia. De onde tiramos a palavra eulogia? Infelizmente, eulogia é usada para pessoas mortas. Certo? Talvez a ideia é que podemos falar eulogia, bênçãos, porque a morte de Jesus nos trouxe tudo. Amém? Então, eulogia quer dizer o quê? Falar bem. Diga. Você não usa a palavra abençoado, mas quando você fala bem, certo, sobre alguém, você abençoa aquela pessoa. Quando você fala bem do seu corpo, você abençoa o seu corpo, em vez de ficar dizendo: dói minhas costas. Dói sempre. Estávamos prestes a sair de férias e começou. É o tempo todo assim, certo? Você acabou de amaldiçoar o seu corpo. Porque a palavra para maldição no grego é essa palavra, catará, que quer dizer falar para baixo. Catar é para baixo, ará é proclamar, certo? Olha, por exemplo, agora não há mais nenhuma catacrima, nenhuma condenação em Cristo. A palavra crima para juízo, certo? E catar quer dizer condenar, certo? Ou para baixo. Você fala mal. Olha, lembra quando Jesus foi até a figueira? Ele estava com fome, ele foi até a figueira, mas Jesus sabia o que ele estava prestes a fazer. E ele olhou para a figueira, tinha uma aparência de frutificação, mas não tinha fruto. E Jesus amaldiçoou a figueira e disse: nenhum homem vai comer fruto de ti desde agora e para sempre. Olha, alguns dizem: ah, pastor, eu não falo com árvores. Sim, mas você também não fala com a sua dor de cabeça, você não fala com o seu tumor. Por isso cresce, por isso dói. Eu prefiro ser como Jesus e ter resultados do que ser, entre aspas, são como você e não ter resultado. Ele falou a pessoas mortas e elas ressuscitaram. Ele falou com demônios e eles saíram. Amém. Ele falou com a tempestade e ela foi embora. Amém. Temos que aprender isso. E o propósito de Jesus amaldiçoar a figueira foi que, no próximo dia, Jesus ensinaria aos discípulos a como usar a fé de Deus, que acontece quando falamos. Olha, você precisa entender isso. Você pode amaldiçoar o seu problema sem falar a palavra amaldiçoado. Jesus não falou: eu te amaldiçoo, figueira malvada. Te amaldiçoo, certo? Ele não falou isso. Ele falou o quê? Nenhum homem coma fruto de ti desde agora e para sempre. Palavras negativas. Falou para baixo. E, no dia seguinte, a figueira tinha secado. Até as raízes. E Pedro, quem mais? Pedro disse: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou completamente. E Jesus falou: quando você fala e você crê, o que você falou vai acontecer. Vai acontecer. Ok? Olha, Jesus falou: ninguém coma fruto de ti desde agora e para sempre. Olhamos o boletim das crianças. É, você sempre, hein? Sempre nota ruim no português. Sempre nota ruim em matemática. Você o amaldiçoou? Não, eu não fiz isso. Eu não falei: eu te amaldiçoo. Eu nunca faria isso. Você acabou de fazer. Você falou mal. Eu não sei por que esse cotovelo sempre está doendo. Você amaldiçoou o seu corpo. Você entendeu? Nós nem sabemos que estamos fazendo isso, por isso é importante descrever a bênção. Você tem que falar bem. Não pode ir para o seu filho, que faz um trabalho lindo de arte, e dizer: uau, eu te abençoo.
Uau, eu te louvo, eu te louvo. Glória a ti, glória a ti. Você não faz isso. Ah, pastor Prince, eu adoro ao Senhor, mas entenda que até mesmo na Bíblia, louve ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você louva alguém porque a pessoa fez algo. Você não diz, eu te adoro, te adoro, te adoro. Você olha para a sua mesa com aquela luz de velas e você vê a sua esposa. Você sorri e diz, você é amável. Certo o que você fez? Você a abençoou. Amém? Amém? Quero ver quem vai dizer amém. Você não olha para ela e diz, olha, eu te amo. Eu te amo e eu te adoro. Eu te adoro e eu te louvo. E as bênçãos? Não descrevemos as bênçãos. E alguns não entendem e dizem, olha, eu te abençoo, eu te abençoo. Quando alguém espia, Deus te abençoe. Eu te abençoo. Não, tem que ter uma descrição. Então falar bem é abençoar. E falar de forma negativa é amaldiçoar. Você entendeu? Olha, porque fomos feitos à imagem de Deus. Certo? Os animais não foram feitos assim. Somos a imagem de Deus. Como Deus curava os doentes. Quando ele tocou na mulher, que estava encurvada, presa há 18 anos, quando ele tocou, nada aconteceu. Mas quando disse, mulher, estás livre, ela foi curada. Quando ele tocava no leproso, nada acontecia. Quando falava, sê limpo, a lepra saía então. Era o poder das palavras. Você toma a Santa Ceia e diz, Senhor, te agradeço pelo teu corpo, pelas suas feridas fui sarado. Por isso queremos que você fale. Você precisa falar então. Não fale de forma negativa, mas positiva. Ah, pastor Prince, se algo está ruim, está ruim. Olha, fomos feitos à imagem de Deus. Quando Deus viu trevas no começo, a Bíblia diz, Deus não disse, uau, tão escuro. Olha, Deus não fez isso. Olha, se ele tivesse feito isso, seria terrível. Certo? Graças a Deus que ele não é como você, mas fomos feitos à imagem de Deus. Deus viu as trevas, mas Deus não chamou como estava. Deus profetizou o que ele queria, isso é poder. Eu disse, Deus falou o que ele queria. Não olhe para sua conta e diga, uau, está tão terrível. Saldo disponível, 50 centavos, sabe? Você não deve chamar o que é como é. Se você chama o que é como é, não vai ser nada mais do que já é. A Bíblia diz que Deus chama à existência aquilo que não é como se já fosse. Quando Abraão e a sua esposa não tinham filhos, Deus o chamou de pai de multidões e a sua esposa, princesa de muitos. Olha, Deus os ensinou a falar o que eles viam pela fé. E eles se tornaram aquilo que falaram. Jesus viu Pedro pela primeira vez e disse, o teu nome é Simão, certo? Mas te chamarás Pedro. Petra em grego quer dizer rocha. Amém? E o seu nome original, na verdade, quer dizer ramo. Certo? Simão quer dizer, sabe, um ramo que se dobra ao vento. E Jesus disse, tu te chamarás Petra, rocha. Certa vez, Senhor Jesus, uma tempestade, o que vamos fazer? Deixa comigo, rocha. O chamava de rocha. Amém? Quando ele negou conhecer Jesus 3 vezes, na manhã que Jesus foi crucificado, Jesus o chamou de Pedro, rocha, rocha, ei, rocha. Ele finalmente se tornou uma rocha. Se tornou uma coluna da igreja. Amém? Ele se tornou aquilo que Jesus via. Quando eu olho para você, você é abençoado. Quanto mais você diz, sou abençoado, e a minha bênção é irrevogável, e você encara a semana assim, acorda e diz, eu sou abençoado. Glória a Deus, relâmpagos, trovões e furacão lá fora. Glória a Deus, eu tenho a bênção de Deus, por favor, me dá licença. Amém? Amém, eu te digo, quando você entra numa loja, eu já vi acontecer, você entra numa loja e não tem ninguém. Observe isso, depois de um tempo, as pessoas entram na loja. Você é uma bênção para aquela loja. Você é uma bênção que está prestes a acontecer. Amém. Glória a Deus.
Não acorde e diga, mais uma segunda. Engarrafamento. Outra vez. Sempre engarrafado. Sabe, igreja? Nós temos que entender que abençoado não quer dizer só abençoado. Nós não descrevemos a bênção e não se torna uma bênção. Se você não falar com a sua esposa sobre as coisas boas que ela faz, ela sabe. Não, fale com ela. Diga a ela. Eu olho o livro de Cantares, certo? E ele diz, os seus olhos são como de pombas. O seu cabelo é como um rebanho de ovelhas. Suas torres como as torres de Davi. Para você não é romântico, mas se você é um judeu, tudo isso é muito romântico. Mas você diz, o seu cabelo é preto. Seu pescoço é bacana. Seus olhos são legais. É assim que falamos. Sabe, não descrevemos. Temos que aprender isso. Amém? Vamos voltar então à declaração. Você está aprendendo algo? Certo? Aprenda a falar bem para os seus filhos. As crianças são preciosas e fizeram um estudo de crianças abusadas e descobriram que, quando elas crescem, também abusam dos seus filhos. E o ciclo continua. Então tentaram descobrir por que as crianças crescem, certo? Cresceram debaixo de abuso e abusam seus próprios filhos. É uma maldição que se perpetua, certo? Porque foram humilhados com palavras. E também um abuso físico dizendo que não tem valor. Então, quando crescem, passam para os filhos. E descobriram que a razão disso, isso fica com eles porque, quando são novos, são tão preciosos que mesmo que os pais estejam errados, eles culpam a si mesmos pelo erro dos pais. Quando os pais falam algo às crianças, mesmo estando errados, certo? A criança culpa a si mesma. Mesmo quando os pais divorciam, a criança culpa a si mesma. Isso é natural da criança culpar a si mesma por tudo que há de errado. Por isso é importante contrabalancear isso. E você diz, pastor Prince, o meu filho, às vezes eu tenho que humilhá-lo um pouco. Não. Olha, as crianças na escola já o humilham. Escute isso, circunstâncias vão humilhá-lo. Às vezes até professores fazem isso. Eventos e circunstâncias vão fazer isso. O que eles precisam é de alguém que fale bem. Não falo isso com meu marido, sabe, senão ele vai ficar orgulhoso. Pastor Prince, sabe? Não, confia em mim. O chefe dele o humilha. O seu trabalho já o humilha. Quando ele foi te ver, ele foi humilhado. Na estrada, sabe? Olha, tem muita coisa negativa na vida e o que precisam é de alguém que fale bem. Alguém que fale bem deles. Está entendendo? Certo, igreja? Isto é abençoar. E finalmente, ele diz aqui, Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Que declaração maravilhosa! Olha, igreja, veja o contexto do verso 19. Deus não é homem para que minta. O contexto é, Deus diz que é abençoado, ele não pode mentir. Quando Deus fala que vai fazer, ele faz. É o contexto de Deus não é homem para que minta. O contexto é sempre bênção, bênção, bênção. Amém? E olha bem, ele vai descrever a bênção agora. Olha, não basta dizer, Deus abençoou. Ele vai descrever para você as bênçãos. Deus não viu iniquidade em Israel. Não viu, ele não viu. Olha, havia iniquidade em Israel? Em Jacó, havia? Sim, murmuraram. Sabe o que eles faziam nas tendas? Estavam reclamando, murmurando, olhando para a esposa do próximo, cobiçando o jumento do vizinho. Todo tipo de pecado. Em termos de quebrar a lei, tudo estava acontecendo. Mas Deus não viu. Deus não disse que não havia no seu povo. Deus não disse que não há pecado em você. Deus disse, eu não vejo. Uau! Uau! Como pode um Deus santo, um perfeito e santo Deus, não ver pecado em você? Sabe por quê? Porque esses olhos santos viram os nossos pecados, punidos no corpo de Jesus Cristo, até não existirem. E os seus olhos santos não podem ver o pecado em dois lugares. Isso seria injusto. Por isso ele não vê pecado em você.
Olha, eu não disse que a sua esposa não pode ver. Às vezes a família vê e te fazem lembrar daquilo que aconteceu 10 anos atrás. Às vezes a família faz isso. Mas uma vez, a igreja, não é importante como você vê a si mesmo. Não é importante como o diabo vê você ou o seu povo. Não é importante nem como você vê um ao outro. O importante é como Deus vê você. E tem muita gente lá fora que pensa que Deus os vê com seus pecados, preparado para julgá-los. Olha, por isso, eu sou diferente de muitos pregadores, porque alguns pensam que o mundo pensa que Deus é amor, Ele é fraco, Ele é amor, e por isso pensam que amor é uma coisa fraca. É o que pensam. A minha crença é que o mundo não pensa de Deus assim. A maioria das pessoas pensa em Deus como alguém pronto para julgar, para bater, condenar, que sempre encontra erros. É assim que eles o veem. Por isso o mundo está desse jeito. Crença errada produz vida errada. Você entendeu? Ok? Então, por causa do tempo, vamos ver somente mais uma parábola. Tem 4 parábolas que aquele Balaão pronunciou sobre o povo de Deus, mas só temos tempo para mais um, ok? Ok, mais uma. E ele diz, tudo bem. Eu te trouxe aqui e você os abençoou. Eu te levei lá e você os abençoou. Eu te paguei para amaldiçoá-los. Por quê? É tão difícil amaldiçoar o povo de Deus, certo? Então, mais uma vez. E eu não terminei. Deus não viu maldade em Jacó. Isso não é lindo? Deus não viu isso. Ele não falou que não tinha. Ele não fala que não há pecado em ti. E eu também não falei isso. Mas eu digo que Deus não vê. Por quê? Porque Ele é santo. E assim devemos amar uns aos outros. Certo? Amar uns aos outros é não viver neste nível da terra e ver uns aos outros com os erros. Suba um pouco e veja como Deus vê tudo. Veja os irmãos e as irmãs sem os pecados. Porque, honestamente, não existe nenhuma criatura que seja perfeita. Você diz, Pastor Prince, estou saindo da igreja. Porque ninguém nessa igreja é perfeito. Bem, glória a Deus. Que bom que você viu, você está indo embora. E se você está indo embora, não vá para nenhuma igreja, porque se você encontrar uma igreja perfeita e entrar nela, ela deixa de ser perfeita. Olha, a igreja é, no natural, cheia de imperfeições. Ações imperfeitas, pensamentos imperfeitos, mas sabe de algo? Deus nos vê perfeitamente justos. Que maravilha, porque Ele nos vê no Seu Filho amado. E se nós aprendermos isso, não vamos nos medir conforme as obras, porque devemos medir as obras baseadas na nossa posição, e não o contrário. Se não subirmos, não vamos ter um alto caminhar em Cristo. Ok? Certo? Ok, a próxima parábola, para terminarmos. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou seu rosto para o deserto. Certo? Eu estava lendo isso e Deus me mostrou algo que aqueceu o meu coração. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, olha isso. Parecia bem aos olhos do Senhor abençoar Israel. Eu sublinhei isso na minha Bíblia, eu disse, meu Deus, Deus não só abençoou Israel. Ele se divertiu com isso. Agrada a Deus te abençoar. Sabe que agrada a Deus te abençoar? Por falar nisso, eu vejo pessoas abençoando seus filhos de uma forma que, sabe, a criança não sente nenhum prazer. Sempre brinquedo, sempre quer comprar. Vai, compra um logo. Vai, compra. A criança ainda pega o dinheiro e compra o brinquedo, certo? Mas no coração da criança, ela nunca vai te ver como uma pessoa que dá com alegria. Por quê? O estilo de dar é importante, o estilo de Deus é importante. Sabe, a Bíblia fala palavras como Ele os perdoou honestamente. Palavras como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Certo? Isso mostra a intensidade e mostra o amor que Deus tem. Este verso aqui, por exemplo, certo? Aqui diz que agradou o Senhor abençoar Israel. E olha isso. O inimigo de Israel viu isso. E às vezes nós não vemos. E os inimigos veem que agrada a Deus te abençoar. Deus se diverte com isso. Te abençoar. Alegra o coração dele te abençoar. Amém. E levantando Balaão seus olhos e vendo a Israel que estava acampado, segundo as suas tribos, uau!
Algo acontece aqui porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele viu Israel acampado segundo as suas tribos. O que isso quer dizer? Acampado segundo as suas tribos. Eu vou te mostrar o que quer dizer isso. Porque aquilo que ele viu o fez perceber. Quando ele viu algo, o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo não encheu Balaão, certo? Ele continuou injusto até o dia de morrer, certo? O Espírito Santo veio sobre ele para pôr palavras na sua boca para abençoar o povo de Deus e depois ele foi embora, ok? Mas o que ele viu que o fez ser abençoado? Ele viu Israel acampado segundo as suas tribos. Você quer ver? Olha o que ele viu. Ele viu Israel acampado segundo as suas tribos. Isto é exatamente como acampavam. Eu não fiz isso. Acampavam assim, você pode ler sobre o acampamento junto com o tabernáculo, norte e o sul e o oeste, os três eram do mesmo tamanho, mesmo número de pessoas, certo? 3 tribos cada. Mas o lado do leste, e olha, aqui está bem o leste, é a parte mais baixa aqui da tela. Aqui é o leste. Tem o maior número, Judá, com a família de Moisés e os levitas. Então é maior do que as outras 3. O que dá para ver? Na cruz, Deus não vê sua iniquidade. Você está na cruz.